Hoje nós vamos falar de um serviço à mesa muito comum pra gente aí no Brasil. A gente utiliza muito esse serviço no Natal, porque a família, muitas das vezes grande, não tem como acomodar todo mundo na mesa, né? Colocar a mesa posta para todo mundo. Então a gente utiliza muito esse serviço no Natal. Na verdade, ele é um serviço bem prático, é um serviço informal, né? E que tem algumas recomendaçõezinhas especiais para ele, tá? Então vamos lá. Primeiro, vamos entender o que é o serviço à mesa, né? O serviço à mesa é a forma como eu vou apresentar essa refeição durante o encontro, tá? Então, quando eu falo serviço à mesa, é justamente isso. Como eu vou levar essa refeição para os meus convidados e tudo isso, ok? E aí, o serviço buffet ou serviço americano, qual é a característica dele? Nesse serviço, a gente coloca todas as comidas em travessas ou em richô, né, como tá nessas fotos aí, com todos os alimentos que a gente vai estar ofertando naquele encontro, tá? Então, primeiro a gente coloca uma mesa com todos os alimentos salgados, tá? E aí vai ter o prato, vai ter o garfo, a faca, guardanapo, o copo, bebida e todos os alimentos nessa mesa, tá? Qual é outra característica desse serviço? Que ele não tem mesa posta, tá? Ele não vai ter a mesa posta porque nós vamos justamente utilizar a mesa para poder apoiar essas comidas. Por isso que eu falei que a gente usa muito no Natal. E quando ele é indicado? Na verdade, gente, a gente sempre vai escolher qual serviço a gente vai usar, tá? Muita gente me pergunta qual é o melhor serviço. O melhor serviço é aquele que vai te atender naquele momento, naquela reunião, tá? Então, se eu tenho uma quantidade maior de pessoas, provavelmente o serviço de buffet, o serviço americano, ele vai ser uma boa opção, tá? Eu posso receber num dia e receber no serviço americano, no outro dia francês, no outro dia eu posso receber empratado, no outro dia eu posso receber franco-americano. Realmente, gente, não tem essa de que um serviço é melhor do que o outro, tá? Vai depender do que vocês querem, do objetivo, etc e tal. Então, quando uma indicação realmente é quando tem uma quantidade maior de pessoas, eu não vou colocar mesa posta, eu vou colocar na mesa todos os alimentos, talheres, pratos, guardanapo e tudo isso. E aí a própria pessoa vai se servir, tá? Outra característica desse serviço é que o convidado, ele se serve. Então, a pessoa vai, pega o prato e ela vai se servir o que quiser e a quantidade que quiser. A vantagem da gente usar o richô, né, ou essas bandejas, esses richôs que também igual tá aí na foto, que tem essa tampa e tudo isso, é que em lugares frios ou quando tem uma quantidade maior de pessoas, ele mantém o alimento aquecido, tá? Aqui em Bogotá a gente sofre com isso, a gente coloca na mesa e rapidamente esfria, porque aqui é muito frio o ano inteiro. Então a vantagem de ter o richô é que vai conseguir manter a temperatura desse alimento mais quentinha, tá? Então cada pessoa se serve e aí, gente, precisa ter garçom nesse serviço? Na verdade, é opcional. A anfitriã que vai decidir se vai colocar o pessoal de serviço de apoio ou se ela vai fazer tudo sozinha, tá? E aí, onde entra o garçom aí? Qual é o papel do garçom aí? Ele vai ou ficar responsável pelas bebidas, tá? Ele vai servir as bebidas para as pessoas, ou ele só vai ficar cuidando mesmo de reposição, né? De ver quando a bebida acaba, se tá acabando uma salada, se acabou o arroz, se acabou o estrogonofe, enfim, o que estiver sendo ofertado, tá? Em momento nenhum o garçom vai servir a comida pro convidado ou vai levar esse prato pronto pro convidado, tá? Ele fica aí mesmo de apoio. O máximo que acontece realmente é o garçom servir a bebida, tá? E aí, como eu falei pra vocês, ele não tem mesa posta, né? Então, como é que faz? Cada um vai se servir e vai lá procurar esse lugarzinho indicado, o lugarzinho que encontrar, na verdade, para poder sentar,
tá? Pode ser no sofá, pode ser numa almofadinha no chão, pode ser num banquinho, aonde tiver um espaço para a pessoa se acomodar, tá? Então, não tem mesa posta e cada um vai sentar mesmo no lugarzinho sem nenhum problema, ok? E aí, qual uma dica, assim, que que eu sempre dou quando a gente vai fazer esse serviço, né? Além do richô, é a gente ter uma ordem de organização na mesa, tá? Como assim, Fabi? Então, o que a gente vai pensar? A pessoa vai ter que para se servir, ela precisa do prato. Então, a primeira coisa que eu vou colocar na mesa, pensando sempre no movimento, né? Eu vou criar, assim, uma linha de movimento. Então, seria o prato. Aí tem gente que prefere colocar os talheres e o guardanapo, e se tiver o talher e o guardanapo logo no primeiro, não tem problema. A gente segura o guardanapo, coloca o prato em cima, os talheres e se serve, tá? Dá pra segurar tudo. Se não, uma outra forma também muito indicada é você colocar o prato e lá no final, né, a pessoa vai fazendo assim essa linha, lá no final a gente deixa o guardanapo e os talheres, tá? Fica a critério mesmo. Eu gosto mais de deixar os talheres e o guardanapo no final, que eu acho mais prático, tá? Porque aí a pessoa já se serviu, ela pega o talher, pega o guardanapo e vai sentar para fazer a refeição dela, tá? E aí a gente sempre pensa nessa ordem. Arroz, sei lá, vou falar qualquer coisa aqui, tá? Arroz, farofa, uma salada, um peixe, uma carne, e a pessoa vai escolhendo e vai servindo e vai andando e aquilo vai dando o movimento. E aonde eu coloco a bebida? A bebida, eu tenho duas opções. Ou eu posso acomodar nessa mesa, aí seria o prato, as comidas, os talheres, o guardanapo e a bebida, os copos e a bebida, tá? Ou também a gente pode usar um outro lugar para colocar a bebida, um aparador, a gente pode tem essas mesinhas de bebida, pode ser no buffet, tá? Então a gente pode acomodar só na mesa as comidas ou pode acomodar na mesa comida e bebida, ok? Fica realmente a critério. Agora o importante é sempre a gente pensar na ordem, tá? Que a gente vai colocando esses alimentos e sempre começar pelo prato, para a pessoa não ter que ir, não voltar e aí causar esse zigue-zague. E principalmente quando tem mais pessoas, pensar nesse fluxo é muito importante, tá? E outra dica que eu quero deixar aqui para vocês são essas placas de MDF, né? Geralmente, a gente tá... Quer dizer, geralmente não, a gente tá muito acostumado a ver essas placas de MDF redondas, né? Mas também tem essas aí que são retangulares e elas são muito, muito úteis na hora do serviço de buffet. Por quê? Lembra que eu falei que esse serviço tem como característica não ter a mesa posta? Então, a pessoa vai pegar o prato, vai se servir, pegar o talher, o guardanapo e pega uma plaquinha dessa. Então, quando ela senta, por exemplo, lá no sofá para fazer a refeição dela, ela apoia essa plaquinha na perna. E aí dá para ela dar uma firmeza, dar um apoio, fica mais confortável para a pessoa comer. Tá? Então, uma dica aí, outra dica nesse serviço é a gente usar essas placas de MDF. Ai, Fabi, eu tenho a placa redonda, posso usar? Se ela for maior, dá para usar sem nenhum problema, tá? Ela só não pode ser realmente muito pequenininha, do tamanho do prato, quase, de 32, 33 centímetros, 33, ele começa com 33, porque aí ela vai ficar muito pequenininha no seu colo, tá? Então, a primeira dica é a organização, como a gente vai organizar essa mesa, para pensar sempre no fluxo de pessoas. Segunda dica, essa plaquinha aí, que ajuda pra caramba a gente na hora de fazer a refeição, estando sentado. E a terceira dica que eu quero deixar aqui pra vocês, é que quando a gente faz esse tipo de serviço, que não tem a mesa posta, a gente sempre procura um cardápio que a gente não precisa partir, assim, que a gente precisa, tipo sei lá, um rosbife, uma carne, que a gente precisa partir, tá? Coisas mais fáceis de comer, porque como a gente não vai estar na mesa posta, a gente não vai ter o apoio, por mais que a gente use essa plaquinha, quando usa essa plaquinha ajuda a beça, mas por mais que a gente não use essa plaquinha, a gente tá com o prato no colo. Então, realmente, pensar sempre num menu fácil, né, da pessoa comer,
tá? Não sei, estrogonofe, arroz e batata frita, sei lá, uma salada, um escondidinho, uma torta, um quiche com salada. Pensar sempre em coisas fáceis. Precisa fazer só 2 tipos? Não, pode fazer vários, mas eu tô dando exemplos aqui para vocês realmente, né, entenderem o fácil quando eu falo que realmente que não tenha que partir, tá? Que seja mais fácil de comer.